Olá Ana, tudo bem com você? Eu vou utilizar esse vídeo aqui também para postar no meu canal uma hora ou outra. É um vídeo específico de análise técnica que a Ana lá no hub do terceiro Traders Club, hub da Conecta, pediu para a gentileza de analisar tanto o Sequoia, tá certo? A empresa de logística, quanto o Rail, a Rumo, maior, também logística, mas essa ferroviária, né? Sequoia não, rodoviária. Bom, vou começar com a Sequoia, Ana, vou trazer aqui minha análise técnica com pontos positivos, bastante pontos positivos aqui para a Sequoia, pelo menos no curtíssimo prazo. Óbvio que no médio a gente já pode ver esse gráfico feioso aí, não é mil maravilhas, mas no curtíssimo sim, né? Um movimento mais nortista do que para o sul. Tá? Então vamos começar. Primeiro, eu sei que o zoom está bem baixo, né? Então perdoa, eu estou no laptop aqui, não vai ficar muito fácil explicar para você aqui os meus pontos, mas vou trazer aqui toda a estrutura de preços, tá? que determina para mim, tá? Essa tendência atual de baixa. Eu acho que você não vai ter muita dificuldade, tá? em analisar o que eu estou pensando aqui, certo? Só traçar aqui, beleza. Nesse momento, todos os alvos que eu tenho da Sequoia, tá? Foram 9,5, 10 e 44. Eu vou trazer todos os alvos para você que eu tenho ainda, tá? O último alvo que eu tenho lá é 6,42, tá? De toda a estrutura de preço que eu estudo, Ana, eu tenho alvo até 6,42, se a tendência de baixa, por exemplo, continuar. Esse alvo é originado deste movimento, do IPO até a sua máxima aqui em março. Tá? Então teria alvo final, por exemplo, aqui em 6,42, porém antes tivemos o 9,5, que foi especificamente o fundo atual, tá? E eu vou trazer para você daqui a pouco com zoom todos os suportes, tá? E os alvos. Tá? Os alvos não de queda, mas sim da alta, que é o meu cenário base. Então vou explicar para você que eu deixo os alvos do sul aí para baixo bem específicos, eu tenho específicos, o que me ajuda a aportar se eu tivesse interesse em aportar a Sequoia. Essa é a função da análise técnica para mim, então eliminar, deixar esses gaps, tá, entre os preços que eu me interesso e os preços que eu não me interesso, para que eu não faça preço médio, por exemplo, a longo prazo, ou até para swing trade, não entre em qualquer lugar. Eu elimine ali faixas de preço. Bom, quais são os pontos positivos, Ana? Primeiro, a cotação atual conseguiu vencer o preço de IPO. Então veja que o preço de IPO foi firmado ali entre 12, 13, 11. Eu não lembro exatamente qual que foi quem reservou, né? A reserva saiu a quanto, mas o primeiro dia de negociação fechou ali muito próximo do 12,20 e do 13,27. Pois bem, o preço atual já vence, né? Nós estamos a 14 reais. Então interessante esse movimento, tá? Porque entra muito volume no IPO, veja aqui um gráfico gigantesco de volume, depois diminui bastante o volume, e agora recentemente nós tivemos no fundo aumento de volume, tá certo? Então muito bom sinal de força compradora em fundo. Qual é o máximo da alta que eu estou especulando para a Sequoia, Ana? É de R$ 8,40, né? R$ 8,37 para ser específico. Tá? Então ela venceu os vermelhinhos, vamos assim dizer, tá? Essa demandinha de vermelha que foi norteando toda a tendência de baixa, ela subiu bem mais que o vermelho, subiu até duas vezes o vermelho aqui, ó, bum, bum, certo? Com um gapzinho que a gente pode colocar duas vezes e está indo para a terceira, tá? Então o alvo que eu tenho para a Sequoia está aqui em 16,65, o 15,23 um pouquinho, tá? 15,23, 16,65, mas principalmente o 17,31. Tá? 17,31 é alvo, tá? E quando eu ploto R$ 8,37, tá? Que foi a demanda, já é uma volatilidade inerente do ativo aqui da mínima, e ploto R$ 8,37, vai terminar aqui em 17,26. Tá? Então tudo leva a crer para mim que o fim dessa corrida dos touros aí na Sequoia vai estar por volta dos 17,31. Tá? Eu não teria uma expectativa maior do que isso. E aí agora eu vou dar um zoom aqui nos meus pontos, tá? Para você que é trader, eu sei que você gosta de tradar pra caramba, né? Então eu vou tentar dar um zoom nos principais pontos que eu tenho aqui, tá? Com o fechamento de hoje é dia 15, né? O suporte deixado foi R$ 13,27, tá? Também tenho 12,56, mas foi o suporte de hoje, foi a mínima de hoje. Então não vou colocar engenheiro de obra pronta aqui, tá? Vou deixar o 13,27, tá? O 12,20, primeiro percalço 14,65, tá? Mas principalmente 15,23, tá? 16,65, 17,31. Então o cenário que eu tenho, Ana, se você não tivesse posição ainda, por exemplo, eu acho que a melhor compra estaria em 12,20, 13,27,
tá? Estaria nessa faixa de preço aqui, tá bom? Acho difícil voltarmos para o 10,44, para o 9,5, para o 11,15, tá? Então o meu cenário base é que a gente fica aqui, tá? Nesse pullbackzinho mais miúdo, tá? Até no máximo, minha opinião aqui, a gente vai colocar 12,20, seria o máximo, tá? E aí sim, a batalha dos compradores já começa na máxima do dia de hoje, 14,65, depois 15,23, 16,65 e termina para mim em 17,31. Tá? Então eu não teria uma expectativa para o rush natalino, para o curto prazo, né, acima dos 17,31. Ana, essa é a minha expectativa, tá? Mas eu deixo claro aqui os meus outros suportes, caso a gente tenha um crash de mercado, por exemplo, tá? Que é o 11,15, 10,44, 9,5, se tocar pela segunda vez, muito provavelmente vai romper, tá? E aí o próximo só está em 6,42, tá? Só está em 6,42. Então tentei colocar para você aqui na Sequoia um pouquinho de volatilidade intrínseca do ativo, né? Como que ela, quando sobe, sobe quanto? Tá? E para mim o grande bull market que ela teve já com o macro atual, né? Já estou falando ali em junho, julho de 2022, já tínhamos ali um pouco de receio com a inflação e os juros começaram a subir. Então a realidade mudou um pouquinho de lá para cá, sim, mas o mercado já vem precificando desde então. Foi R$ 8,37 o máximo que os touros conseguiram empurrar esse preço para cima, tá? Então não vou colocar uma expectativa maior do que isso. Se eu tiver enganado, tenho 21,87. Tá? 21,87, mas não é meu cenário base. Meu cenário base é que 2022 comece com ela aqui, ó, sendo a base desse retângulo a mais interessante para compras, né? Aqui. E a parte superior, rebalanceamento, ou se é trader, simplesmente zeragem, tá? Não teria uma expectativa maior, tá? Essa é a minha análise aqui para Sequoia. Quando eu passo da Sequoia e vou para a Rail, vou deixar aqui o gráfico semanal, tá? Da Rumo. E bem, assim, sem zoom, né? Ou quer dizer, com muito zoom, certo? Com muito zoom. Enquanto que a Sequoia, só ver o indicador aqui, a Sequoia está hoje brigando, tá? Em uma região aqui de 50% do IFR que eu acho que é tenebrosa. Então sim, entre dos 14, dos 15 aos 17 eu acho que é alvo final, tá? Já a Rumo, ela consegue vencer, tá? Então ela aparenta para mim, tá? Eu tenho um viés da Rumo de retomada de tendência. Tá? Retomada de tendência para Rumo aqui, mesmo com o resultado meio chinfrim que ela reportou no último trimestre. Tá? O ponto de 15,84 era o meu principal suporte, foi tocado. Então, de novo, engenheiro de obra pronta não vale. Tá? O que eu estou enxergando aqui na Rail? Né? Eu enxergo, Ana, da seguinte maneira: quando ela sobe, ela está subindo dessa maneira aqui. Ó. Deixa eu traçar aqui para ti. Tá? Subiu, desce, Ctrl C, Ctrl V, e agora estou plotando de novo. Então vamos acompanhar isso no preço aqui. Mínima, máxima, mínima, certo? Ops, mínima. Chegamos ao topo aqui de 18,46, certo? Chegamos ao topo de 18,46, estou plotando a partir daqui. Agora eu troco dessa plotagem nesse ponto aqui, ó, vou plotar a partir daqui, ó, certo? Porque fez a mínima. Vamos lá, vamos ver onde que vai gerar esse alvo. 18,99. Aonde que foi a máxima de hoje? Bum! Não digo que foi exato, mas foi muito próximo. Então o que eu acho que vai acontecer com a Rail, mesmo estando com um viés mais de alta, dá uma lateralizada, tá? Quanto que ela está caindo nesse pequeno espaço, período de tempo aqui, ó? Está caindo cerca de 6%, R$1, aqui caiu 8%, 1,50, então ela pode cair de novo esses valores, tá? Para que eu de novo plote esse fluxo de alta, tá? Bom, ela tem que vencer os 18,92 para provar para mim que tem realmente toda o nuance aí de voltar aos 21,40. Alvo final aí do rush natalino, tá? 21,40. Quando eu tiro o zoom dela, ela responde bem aqui, um pouco acima da mínima do crash de março. Tá? Então eu vejo que a grande oportunidade de trade, né? Você que tem uma ótica mais de trader, tá? A grande oportunidade de trade está aqui, ó. Então justamente, tá? Estamos a ver esse sinal, que para mim seria no gráfico semanal, Ana, fechar acima do 18,70, 18,90, tá? Então ter um pouco de paciência, porque aí abre um leque que a gente pode especular de tudo aqui, na minha opinião. Pode especular esse movimento, vamos colocar ele a preço futuro aqui, ó. Só um segundo que eu errei a plotagem aqui. 20 e 30
e esse aqui também 20 e 20. Tá? Então a gente pode especular aí dos 18, 19 aos 20, 20 com mais segurança. Tá? O retorno é menor, mas o risco também me parece menor, porque o sinal foi dado. Ou para quem realmente está muito otimista, né, a gente vai olhar para os fluxos pré-pandemia, né, que são enormes. Né, foram enormes. Né? Fluxo de R$10, tá? Que hoje é quase 100% de alta para o ativo. Tá? Deixa eu pôr um outro fluxo aqui. Esse também da mínima da pandemia, aqui ó, R$8,58, tá? E aí os preços iriam tranquilamente para os 21, mas voltaremos aqui para o IPO 24, 22, 23, tá? Então, de novo, Ana, meu cenário base é que a gente passe um tempinho essa próxima semana, ou talvez esse final de ano, ainda enrolado aqui, tá? Agora, rompeu, fechou essa semana acima dos 18,92, você pode colocar 18,40 se você for mais agressiva. Olha, vejo ela rapidinho aqui, tá? Chegando aos 20, 20, 20, 30 e tendo o máximo aqui como 21,40. Tá? Então esse spread aqui seria a parte legal da Rumo, certo? A Zeda, como que é a Zeda? Abaixo dos 17,58. 17,58 é meu único suporte. Então, se ela fizer o pullback, a melhor compra para mim, tá? Na minha maneira de ver, tá aqui, ó, nos 17,58, para a gente fazer mais uma pernadinha para cima, onde o alvo final é 21,40. Tá certo? Fechou a semana abaixo dos 17,58, azedou. Tá? Eu estou usando o gráfico semanal porque o gráfico semanal para mim está o mais nítido de força compradora contra vendedora. Então vejam que as semanas que o preço veio de baixo para cima em relação ao 17,58, tomou pancada. Bum, bum. Quando conseguiu fechar a semana acima, tentou vender, não conseguiu. Tentou vender aqui, também não conseguiu. Tá? Então o retorno de cima para baixo dos 17,58 como foi em diversos momentos aqui, né? Deixa eu trazer para você. Tá? É comprador e não vendedor. Tá? Essa faixa de preço. Tá? A grande disputa, na minha opinião, vai estar nessa faixa aqui dos 21,40. Venceu até retoma a tendência de alta. Tá certo, Ana? Espero ter ajudado você com esses dois ativos. Um grande abraço. Até o próximo aí. Fique à vontade para pedir, fazer sugestões aí. Tchau, tchau.